Amados irmãos, vamos ouvir nesse instante a pregação da palavra do Senhor, que vai nos explicar o dia do Senhor de número 27. Nós vamos inicialmente abrir a nossa Bíblia em 1 João, capítulo de número 1. E vamos ler do versículo 5 ao 10. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Agora vamos ao Catecismo de Heidelberg, o dia do Senhor de número 27. A pergunta 72. Então, esse lavar exterior com água por si mesmo remove os pecados? Resposta: não. Pois somente o sangue de Jesus Cristo e o Espírito Santo nos purificam de todo o pecado. Pergunta 73. Então, por que o Espírito Santo chama o batismo de lavar regenerador e de purificação de pecados? Resposta: Deus fala assim por razões muito importantes. Ele nos quer ensinar que o sangue e o Espírito de Cristo removem os nossos pecados, assim como a água remove a sujeira do corpo. Porém, ainda mais importante, ele nos quer assegurar, por meio dessa garantia e sinal divinos, que somos tão verdadeira e espiritualmente purificados dos nossos pecados, assim como somos fisicamente lavados com a água. Pergunta 74. As crianças pequenas também devem ser batizadas? Resposta: sim. Assim como os adultos, as crianças pertencem à aliança e à Igreja de Deus. Através do sangue de Cristo, a redenção do pecado e o Espírito Santo que opera a fé são prometidos a elas, da mesma forma que aos adultos. Portanto, por meio do batismo, como sinal da aliança, elas devem ser enxertadas na Igreja de Cristo e distinguidas dos filhos dos incrédulos. Na velha aliança, isso era feito pela circuncisão, que na nova aliança foi substituída pela instituição do batismo. Agora, meus irmãos, nós vamos para o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 22. Vamos ler do versículo 12 ao 16 e o texto da pregação, especialmente o versículo de número 16. Atos 22, versículo 12 ao 16. Um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me e, pondo-se junto a mim, disse: Saulo, irmão, recebe novamente a vista. Nessa mesma hora recobrei a vista e olhei para ele. Então ele disse: O Deus de nossos pais de antemão te escolheu para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires uma voz da sua própria boca, porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens das coisas que tens visto e ouvido. E agora,
Por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Até aí, a leitura da palavra do Senhor. Nós vamos orar e pedir a bênção do Senhor mais uma vez. Oremos. Senhor Deus, Pai santo e justo, ao teu santo nome seja a glória, o louvor para todos sempre, pelos benditos privilégios que nós temos, pela palavra do Senhor que temos disponível em nossa língua, pela oportunidade de ouvir a exposição desta palavra, pelos recursos que nós temos para aprender quais são os pontos principais da doutrina que o Senhor nos ensina em sua palavra. Agradecemos pelas nossas confissões de fé, e especialmente agora pelo Catecismo de Heidelberg, que reconhecemos ser um bom instrumento para compreendermos a tua palavra. Agora, Senhor, pedimos que nesse momento o Senhor ilumine o nosso entendimento, nos dê a graça de ouvir com atenção, de aprender, de guardar em nosso coração e viver à luz da tua palavra santa e justa. Concede, pois, à tua igreja nesta noite as tuas bênçãos, é o que nós pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amados irmãos em nosso Senhor Jesus Cristo, no dia do Senhor de número 26, no qual fomos instruídos no último domingo, nós começamos a aprender sobre o santo batismo. Ouvimos então que por meio do batismo, Deus nos assegura a purificação dos nossos pecados pelo sangue de Cristo e pela obra do Espírito Santo. E a última pergunta do dia do Senhor de número 26 foi: onde podemos encontrar tal promessa nas Escrituras? E um dos textos citados como prova foi justamente o texto que acabamos de ler. Atos capítulo 22, versículo 16, onde nós encontramos um vínculo estreito entre o batismo e a purificação dos nossos pecados. Em Atos 22, 16, lemos: levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Essas palavras do apóstolo Paulo suscitam então uma pergunta. A água do batismo pode, por si mesma, limpar os nossos pecados? Há algum tipo de efeito mágico, intrínseco? A água do batismo, ela é de algum modo uma água especial que promove um efeito especial? Ao ler Atos 22, versículo 16, nós podemos ter essa impressão. E também ao ler a própria resposta da pergunta de número 71 do nosso catecismo, que diz que a Bíblia chama o batismo de lavar regenerador e purificação dos pecados. Nós podemos ter a impressão que quando alguém é batizado, a regeneração acontece e a purificação dos pecados acontece. No dia do Senhor de número 27, nós encontramos então um esclarecimento sobre esta questão. E é por isso então que eu vos anuncio a palavra de Deus nesta noite sob o seguinte tema: o batismo, sinal e selo de nossa purificação em Cristo. O batismo, sinal e selo de nossa purificação em Cristo Jesus. Devemos então começar a pensar sobre este assunto, levantado no dia do Senhor de número 22, com uma consideração sobre a importância do assunto. Então devemos lembrar, nos dias da Reforma Protestante, havia muita disputa em torno dos sacramentos. Havia a disputa a respeito do batismo, seu significado, e também a disputa a respeito da ceia do Senhor e seu significado.
Note que o Catecismo de Heidelberg utiliza 5 domingos para tratar sobre os sacramentos. Então, é basicamente 10% do catecismo só para falar sobre os sacramentos. Havia, então, a posição romana, a Igreja Católica Romana, a posição luterana, a posição anabatista e a posição reformada. Nas perguntas iniciais, 71 e 72, o catecismo está preocupado em lidar com as questões da posição da Igreja Católica Romana. E o ensino da Igreja Romanista a respeito do batismo é que o batismo é o lavar do pecado original e de todos os pecados pessoais. E mais, o ensino é que no batismo há uma transfusão da graça divina. Este ensino da Igreja Romana continua, é o mesmo. O Catecismo da Igreja Católica Romana ensina o seguinte, abre aspas, pelo batismo somos libertados do pecado e regenerados como filhos de Deus. Fecha aspas. Portanto, para os romanistas, o batismo opera por si mesmo tanto a purificação dos pecados quanto a regeneração. Há um poder intrínseco, inerente, um poder vinculado à água do batismo que faz com que a pessoa batizada renasça, ela é regenerada e ela também recebe o perdão de todos os seus pecados. E é por isso, então, por exemplo, que a Igreja Romana, nela existe o chamado batismo por emergência. Um batismo que as enfermeiras podem fazer. É uma exceção. Um batismo para crianças que morrem pouco tempo depois de terem nascido. Então, o entendimento romanista é que, para que essa criança não morra sem salvação, mesmo depois de morta, então a enfermeira aplicará o batismo. Por outro lado, ainda que muitas igrejas evangélicas neguem essa doutrina, suas práticas mostram uma certa crendice nessa direção. Por exemplo, alguns que adotam o batismo por imersão, entendendo que esse é o único método, eles entendem que essa imersão deve se dar por completo, como se uma parte do corpo ficar fora da água significasse que nem todos os pecados serão perdoados. Há ainda a ideia de que se a imersão não for por completo, a pessoa não morrerá completamente para o mundo e não renascerá completamente para Cristo. Há também outros que defendem que o batismo deve ser em água corrente, com o seguinte pensamento: quando a pessoa for batizada, a água levará os seus pecados. Todo esse misticismo evangélico tem como fundamento o mesmo erro romanista. E qual é? A crença de que a água do batismo produz por si mesmo a purificação dos pecados e o novo nascimento. Por isso é muito importante a pergunta e resposta de número 72 do nosso catecismo. Contra a doutrina católico-romana e contra o misticismo daquele tempo e de nossos dias, o misticismo evangélico, o catecismo reverbera o ensino das Escrituras. A água do batismo, ou o batismo por si mesmo, não remove os pecados e tampouco concede uma nova vida em Cristo Jesus. Nossos pecados são removidos pelo sangue de Cristo e nascemos de novo e somos santificados pela obra do Espírito Santo. Então, como já temos aprendido, o batismo é um sinal. Ele aponta para a obra de Cristo. Ele é um selo, é uma garantia a respeito da obra de Cristo. Um sinal e um selo de realidades espirituais prometidas por Deus no Evangelho. Mas o batismo, por si mesmo, não as produz. Mas então, o que dizer
de Atos dos Apóstolos, capítulo 22, versículo 16. E mais uma vez, eis as palavras de Ananias a Paulo. E agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Qual o significado dessas palavras? Em primeiro lugar, precisamos observar brevemente o contexto em que elas foram ditas. Então, lembremos, depois da terceira viagem missionária do apóstolo Paulo, ele voltou para Jerusalém, onde sabia que o aguardava a prisão. Ali, quando ele foi encontrado no templo pelos judeus, ele foi espancado, e ele só escapou com vida porque os oficiais romanos intervieram no tumulto. Já preso pelos soldados romanos, Paulo pediu para falar à multidão. Em sua defesa, ele falou como ele antes perseguira a igreja de Cristo e contou como a sua conversão acontecera. As palavras do versículo 16 estão dentro desse contexto da narrativa de Paulo sobre sua conversão. E podemos resumir os eventos ligados à conversão do apóstolo Paulo da seguinte maneira: Paulo havia se dirigido a Damasco para prender cristãos. Vocês lembram? No caminho, ele foi confrontado pelo próprio Senhor Jesus Cristo e ficou cego. Chegando em Damasco, Paulo, ainda cego, ficou 3 dias sem comer e orando, até que o Senhor enviou a ele Ananias. Ananias não era um apóstolo, era apenas um cristão. E Ananias comunicou ao apóstolo Paulo, que na ocasião ainda se chamava Saulo, que ele era um escolhido de Deus para pregar o evangelho entre os gentios. E após esse anúncio, sabemos por Atos 22, 16, Ananias disse a Paulo: E agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Com essa pergunta, e agora, por que te demoras? Ananias estava dizendo a Paulo: olha, agora que você ouviu isso, agora que Deus deu a você a restauração de sua visão, e você sabe que Deus escolheu você para pregar a Cristo, o que você vai fazer? Como é que você vai responder a isso, Paulo? E a seguir, o próprio Ananias dá a Paulo certas diretrizes do que ele deve fazer. A primeira delas é este imperativo: levanta-te. Ou seja, prepare-se, tome uma atitude. E a seguir ele diz: recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Nota então aqui, há uma relação entre receber o batismo e invocar o nome dele. De quem? De Jesus Cristo. Paulo precisava então do perdão dos seus pecados, nesse contexto também do perdão do pecado de ter perseguido a igreja de Cristo. E para receber esse perdão, Paulo precisaria invocar o nome de Jesus Cristo. Ele tinha que se voltar para Cristo, a quem antes ele perseguira, ao perseguir a igreja, aquele mesmo Cristo que o confrontara na estrada para Damasco. Ele deveria se voltar para Cristo, reconhecendo os seus pecados e buscar o perdão. Então fica claro aqui que o perdão seria obtido não por meio da água do batismo, mas pela invocação de Cristo. Assim entendemos que o sentido das palavras de Ananias em nosso texto é similar às palavras do apóstolo Pedro no dia de Pentecostes. Quando a multidão ouviu os discípulos falarem em outros idiomas, e então, depois de ouvirem a pregação do apóstolo Pedro centrada em Cristo, sobre a morte, a ressurreição e a ascensão de Cristo, compungidos em seu coração, os ouvintes perguntaram: que faremos, irmãos?
Ao que Pedro respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 2:38. Pedro ensinou que é preciso arrepender-se e crer em Cristo para a remissão dos pecados. Para que o pecado seja removido, é preciso crer em Cristo Jesus. E como sinal e garantia desse perdão, eles deveriam receber o batismo. Portanto, quando Ananias diz: levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele, Ananias não queria dizer que a água do batismo era capaz de lavar Paulo de seus pecados, mas tão somente que ele deveria voltar-se para Cristo. Cristo, pela obra de Cristo, é que os pecados de Paulo seriam lavados. A realidade para a qual Ananias chama a atenção ao apontar para o nome de Cristo é a realidade da obra de Cristo para Paulo. Agora, ele também deveria receber o sinal e selo desse lavar, o batismo. Então, aqui estamos lidando com sinal e realidade. A realidade é o perdão. O perdão seria concedido a Paulo se ele invocasse o nome de Cristo. Se ele invocasse a Cristo, então Cristo lavaria os pecados de Paulo. A água do batismo é o sinal que aponta para essa realidade realizada por Cristo. A água é o sinal, a realidade é o sangue de Cristo e a obra do Espírito Santo, que opera esse lavar. Por isso, a linguagem usada por Ananias, apesar de ser uma expressão muito forte, receba o batismo e lava os teus pecados, é o que os teólogos chamam de linguagem sacramental. Ou seja, nela o sinal mencionado, o sinal é mencionado no lugar da realidade, no lugar da coisa significada. Qual é o sinal aqui? A água do batismo. Qual é a coisa significada? A realidade espiritual de que pelo sangue de Cristo e pela obra do Espírito Santo somos lavados de todos os nossos pecados. E temos um exemplo no Antigo Testamento em que o sinal é mencionado no lugar da coisa significada. Em Gênesis, capítulo 17, versículos 9 e 10, quando Deus institui a aliança com Abraão, lemos o seguinte: disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. O que é o sinal aqui? A circuncisão. E qual é a realidade para a qual a circuncisão aponta? A aliança que Deus estabeleceu com Abraão. Mas aqui o sinal é chamado de... Esta é a aliança. O sinal é chamado como se a própria circuncisão fosse a aliança. Então, o sinal é chamado aqui por aquilo que ele representa. E é isso que acontece em Atos 22:16. O batismo é o sinal que aponta para a realidade espiritual de que pelo sangue de Cristo e pelo Espírito Santo somos lavados de todos os nossos pecados. Esse sinal aqui é mencionado, é descrito como se ele mesmo fosse esta purificação. No entanto, pelo testemunho das Escrituras, sabemos, não somos purificados pela água do batismo, somos purificados pelo sangue de Cristo. E lemos sobre isso em nossa leitura inicial, em 1 João, capítulo 1, versículo 7. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado.
Isto quer dizer que por meio do sofrimento e da morte de Cristo em nosso lugar, nossos pecados são perdoados e a nossa impureza espiritual é removida. É desta realidade, da obra de Cristo, a purificação dos nossos pecados em Cristo Jesus, que o batismo é sinal e selo. É um sinal. Quer dizer que Deus nos quer ensinar que assim como a água remove a sujeira do nosso corpo, Ele, por meio do sangue de Cristo e o Espírito Santo, remove o nosso pecado. Mas também é um selo. Isso quer dizer, Deus quer nos garantir que se nós abraçamos Cristo pela fé, se abraçamos as promessas do Evangelho, nós somos purificados, tão certo quanto a água remove a sujeira do corpo, Cristo remove a sujeira da nossa alma. Amados irmãos, devemos lembrar todos os dias de nossas vidas que temos sobre nós este sinal e selo. Todos nós temos. Se temos respondido com fé, isto quer dizer que nós já temos a realidade. Nós já temos o perdão completo de todos os nossos pecados, por causa da obra de Cristo, por causa da operação do Espírito Santo agindo em nós. Estamos limpos da imundície espiritual que caracterizava a nossa vida. Mas agora, como é que nós devemos então responder a isso? Temos de viver a nossa vida de forma condizente com esta purificação que nós recebemos de Cristo. E o texto dessa manhã, Tiago nos alertou sobre isso. A verdadeira religião consiste em manter-se separado do mundo. Então, Cristo nos lavou dos nossos pecados e nós não podemos nos entregar à imundície, como se a morte de Cristo nada fosse. Nós fomos lavados não com água, mas com o sangue de Cristo. Então nós temos de responder com uma fé que frutifica em boas obras para a glória de Deus. Então o nosso batismo não é apenas um sinal e um selo de que nossos pecados são perdoados, mas também é um sinal de que nós pertencemos a Deus, fomos separados para Deus, como o povo de Israel foi separado pelas águas do Mar Vermelho, como Noé e sua família foram separados pela água do dilúvio. As águas do batismo nos separaram deste mundo mau. Pertencemos a Cristo. E é óbvio que devemos então viver em santidade e gratidão. E se pecarmos? Devemos recorrer à mesma fonte através da qual nós encontramos o perdão. A realidade para a qual o batismo aponta. A obra que Cristo realizou por nós, a obra que o Espírito Santo continua realizando em nós. Mas essas promessas de purificação dos pecados não são somente para nós que já cremos, elas são também para os nossos filhos. Como vimos, o batismo não é uma declaração nossa para Deus, mas uma declaração de Deus para nós. E assim como Deus declarou aos israelitas no Antigo Testamento e prometeu ser o Deus deles e de seus filhos, dando a eles como sinal da sua aliança e selo da sua aliança a circuncisão, no Novo Testamento, ele continua com suas promessas, suas bênçãos para os pais que creem e para os filhos. E o sinal de Deus na nova aliança é o batismo. É por isso que a Escritura, em Colossenses 2, versículos 11 e 12, chama o batismo de a circuncisão de Cristo. Porque assim como a Santa Ceia foi substituída, assim como a Páscoa foi substituída pela Santa Ceia, a circuncisão foi substituída pelo batismo. Então, por meio do batismo, o sinal da nova aliança, Deus enxerta nossos filhos, a Igreja de Cristo, Ele os diferencia dos filhos das outras pessoas, dos incrédulos,
como nos ensina 1 Coríntios capítulo 7, versículo 14. Eles são separados pelo batismo. Pelo batismo, Deus promete o lavar dos pecados pelo sangue de Cristo e pela obra do Espírito Santo. A essas promessas de Deus, as promessas do Evangelho, nossos filhos precisam responder com fé. Não é uma coisa automática. Não é que a água garante a eles a purificação. A água é sinal e selo da promessa de Deus. Mas para receber a purificação dos pecados, eles precisam crer no Senhor Jesus Cristo. Eles receberam o sinal e o selo, a promessa de Deus. Mas para obter a realidade para a qual o batismo aponta, eles devem colocar a sua confiança em Cristo Jesus. E é por isso, meus irmãos, que não é só a responsabilidade dos pais trazerem seus filhos para serem batizados, mas é também responsabilidade dos pais instruir seus filhos na palavra de Deus para conduzi-los do sinal para a realidade, das promessas para o cumprimento das promessas de Deus, ou seja, da água para o próprio Cristo. No batismo dos filhos, os pais prometem ensinar seus filhos de acordo com a palavra de Deus e de conduzi-los a Cristo. Então, os pais devem conduzir seus filhos a essa promessa feita no batismo, dessa promessa para a realidade em Cristo Jesus. Os pais devem ensinar a seus filhos aquilo que o batismo ensina e garante, que em Cristo Jesus há perdão para todos os seus pecados e que pelo Espírito Santo eles são renovados e purificados. O batismo é o sinal de que Deus requer nossos filhos para si. Nós devemos ensiná-los diariamente em casa e não devemos ser negligentes em trazê-los para o culto. Então, amados irmãos, pais aqui presentes, lembrem-se, a coisa mais importante, que vocês devem fazer em relação a seus filhos é conduzi-los para a realidade, é conduzi-los para o Senhor Jesus Cristo. Não existe nada mais importante. É bom que seus filhos aprendam matemática, português, inglês, e alguns até digam, eu quero aprender latim. É bom. Mas nada disso supera esta responsabilidade de levar os seus filhos a Cristo Jesus. Se vocês forem bons pais, derem a seus filhos bons presentes, derem a seus filhos uma boa educação, derem a seus filhos roupas, um plano de saúde e uma casa agradável, passeios e muitas outras coisas, e não conduzirem seus filhos a Cristo, mesmo que vocês tenham sucesso em todas as demais coisas, terão falhado miseravelmente por terem desprezado o que realmente importa. E vocês, jovens, que estão amadurecendo, que já receberam o batismo, lembrem-se, vocês têm uma promessa maravilhosa sobre vocês. Quando vocês foram batizados, Deus fez uma promessa para vocês. É a graça de Deus. Deus prometeu a vocês perdão dos pecados, purificação completa, renovação da vida em Cristo Jesus e pelo Espírito Santo. Foi por isso que vocês foram batizados, porque Deus quis imprimir em vocês o sinal e o selo dessa promessa. Mas para receber a realidade,
vocês devem invocar o nome de Jesus Cristo. Devem ter sua confiança para a salvação unicamente e inteiramente nele. Então, se perguntamos, jovens, como vocês devem responder às promessas feitas por Deus no batismo? Vocês devem responder com fé, invocando o nome de Cristo. Vocês devem crer com o coração e confessar com os lábios. Devem responder à graça de Cristo prometida no batismo com uma fé frutífera que produz frutos de gratidão. E se vocês chegam a possuir essa fé, se vocês estão crescendo e possuem essa fé, vocês podem ouvir uma paráfrase das palavras de Ananias. O que estão esperando? Levantem-se, isto é, preparem-se para professar a sua fé. E se vocês ainda não possuem essa fé, se você é um jovem, você tem 11, 12, 13, 15, 16, e diz, eu ainda não consigo ver plenamente essa fé de meus pais desenvolvida em meu coração. Rogue a Cristo para que pelo Espírito Santo essa fé seja produzida em seu coração. Para que vocês também possam possuí-la. Roguem a Cristo que a realidade para a qual o batismo é sinal e selo seja por vocês também abraçada. Orem por isso, clamem por essa realidade, que vocês sejam capazes de crer para a salvação e receber tudo que Deus em Cristo prometeu a vocês. Que o nosso bondoso Salvador, aquele que nos lavou com seu precioso sangue, conceda a todos nós uma vida de gratidão em resposta a essa graça sinalizada e selada no batismo. Gratidão pela graça de que todos os nossos pecados são perdoados por Cristo Jesus e de que pelo Espírito Santo somos lavados e renovados. Que Ele nos conceda que possamos conduzir nossos filhos a Cristo e que em quem se encontra de fato a realidade do batismo, e que o Senhor nos conceda a nossos filhos o dom da fé e a graça para frutificar para a glória do seu santo nome. Que assim Deus faça para a glória do seu nome. Amém.